Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais essa aula. E hoje nós vamos estudar a Lei 8.142 de 1990, uma das leis orgânicas da saúde do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Brasil. Juntamente com esta lei, nós vamos compreender o aspecto do controle social da saúde, né? O controle social, ele é fundamentado, ele é estabelecido na Constituição Federal, nenhuma das suas diretrizes, lá quando fala sobre a participação da comunidade no SUS, né? Mas ele é estabelecido, ele é organizado, ele é criado através principalmente da Lei 8.142 de 1990. Lei essa extremamente importante para a sua aprovação. Mas, antes de iniciar os nossos trabalhos propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui na descrição desse vídeo, você tem 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui em tela, todo esse material com a teoria organizada da Lei 8.142, você consegue baixar ele aqui abaixo no link número 1. O link número 2 é um link de uma playlist com videoaulas gratuitas, né, com toda a teoria aí do Sistema Único de Saúde à sua disposição, tá? Então o link número 2 é a playlist com toda essa teoria. E no link número 3 é o link de um curso em exercício, onde eu irei rever toda essa parte teórica que nós estamos tendo aqui no YouTube, só que em exercícios, beleza? Só que em exercícios. E aí esse curso você pode adquirir ele através aí do link número 3, tá? Vai lá, dê uma olhadinha que será só o sucesso, será voltado aí para a sua aprovação. Amém? Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amados meus, então sem mais delongas, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Lei 8.142. Lei 8.142. O que trata essa lei propriamente dito? Ela trata sobre 2 aspectos primordiais. O primeiro aspecto é exatamente o que nós podemos chamar de controle social do SUS, certo? Ela vai tratar especificamente sobre esse controle social através da regulamentação daquilo que a lei vai chamar, porque a própria Constituição assim o chama lá em suas diretrizes para a saúde, de participação da comunidade. Então essa lei organiza a perspectiva da participação da comunidade. Além disso, essa lei também vai tratar sobre money, money, money. Vai trabalhar sobre dinheiro, né? Da onde que vem os recursos para a saúde pública de nosso país, né? Então ele também vai tratar sobre as transferências dos recursos financeiros. Money, money, money. Beleza? Sendo assim, você tem uma característica específica dessa lei. Ela trata sobre controle social, participação da comunidade no SUS e trata sobre os recursos financeiros na área da saúde, certo? Beleza. Tendo isso em mente, vamos começar com a participação da comunidade. Como que a comunidade participa? A comunidade participa do controle do SUS, né? Principalmente em 2 grandes esferas. O primeiro conjunto de esfera, essa lei vai chamar de instâncias colegiadas, tá? Instâncias colegiadas, que é exatamente o conjunto do que essa lei trata, que são as instâncias colegiadas. E dentre essas instâncias colegiadas, ela cita 2 esferas dentro dessas instâncias colegiadas. A primeira esfera é o que ela chama de conferência de saúde e a segunda é o que ela chama de conselho de saúde. Então vamos lá para as suas definições. Quando nós falamos em instância colegiada, nós estamos falando de um local, ou melhor, estamos falando de um conjunto de pessoas. Quando se fala em um colégio,
é um conjunto de pessoas e esse conjunto de pessoas tem alguma responsabilidade. Quando a gente fala dessa instância colegiada, então é um conjunto de pessoas, beleza. Esse conjunto de pessoas se reúne em duas grandes estruturas. Na primeira grande estrutura citada na lei é através das conferências, a segunda é através dos conselhos. Primeira coisa que a gente tem que saber, conferências e conselhos são coisas diferentes. Uma coisa é a conferência, outra coisa é o conselho. Quando nós falamos sobre conferência, nós estamos falando, na verdade, de um grande evento. Nesse evento, onde que todos podem participar, né? Todos podem participar desse evento. E nesse evento vai principalmente analisar o planejamento anterior da saúde, vai verificar lá o planejamento anterior da saúde, o plano anterior da saúde, vai verificar se aquelas metas, né, estabelecidas no plano anterior foram cumpridas, se não foram, por que não foram, e vai propor novas metas. Então, uma conferência é um evento onde que você tem uma perspectiva propositiva em relação, no caso aqui estabelecido, em relação à saúde, beleza? As conferências, e eu vou repetir, é no plural mesmo, as conferências, elas seguem a própria descentralização da atividade do Sistema Único de Saúde. Isso significa que nós temos, então, conferência municipal de UNAI. Então, UNAI, em Minas Gerais, vai ter uma conferência municipal de saúde, tá? Conferência municipal de Tuntum do Maranhão. Então, Tuntum do Maranhão vai ter uma conferência municipal de saúde. Eu gosto muito do slogan de Tuntum do Maranhão, né? É assim, ó, Tuntum, 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 o coração do Maranhão bate aqui. Olha que bonito, né? Então, olha lá, Tuntum do Maranhão também vai ter uma conferência municipal, tá? Uma conferência municipal. E assim, nos 5.000 e lá vai porrada municípios brasileiros. Cada um terá a sua conferência, ou pelo menos pode ter a sua conferência municipal de saúde, que é um evento onde toda a população pode participar e irá participar através ali de proposição, de votar, de levantar a mão, de baixar a mão, quero isso, não quero aquilo, e aí eles votam e criam uma proposta. Vou repetir, uma proposta. E não tem poder deliberativo. Por quê? Porque é o conjunto de pessoas fazendo propostas para o campo da saúde, que é diferente de um conselho. Um conselho, por sua vez, né, ou melhor, os conselhos, é no plural também, tá? Então, o conselho, por sua vez, também é um colegiado. Mas, diferentemente da conferência, o conselho não é um evento, o conselho é um órgão. Vou repetir, o conselho é um órgão, é um conjunto de pessoas e esse conjunto de pessoas tem responsabilidades direcionadas diretamente à sua área de atuação, no caso aqui da saúde. Então eu tenho um conselho, esse conselho não é um evento, então isso significa que esse conselho tem um local de atuação, então tem lá uma sala, um local escrito assim na porta, Conselho Municipal de Saúde de Quixaba do Pernambuco, vai ter lá, tá? Em Quixaba vai ter o Conselho Municipal de Saúde, certo? Vai ter Conselho Municipal de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, melhor, Conselho Estadual de Santa Catarina, vai ter lá uma plaquinha numa sala, né? E aí na porta vai estar assim, ó, Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, tá? Vai ter lá, certinho? Então, esse local vai ter uma mesa e nessa mesa vai ter cadeiras. Quem senta nessas cadeiras não é qualquer pessoa, são os conselheiros. Esses conselheiros foram escolhidos para lá estarem. Esses conselheiros, eles irão se reunir periodicamente. É por isso que podemos afirmar que o conselho ele é um órgão permanente, porque eles se reúnem
temporariamente, e além desses conselheiros se reunir temporariamente, né, em tempos, eles têm ali uma secretaria, que tem lá uma secretária, um secretário, servidores auxiliares, vai depender do tamanho do conselho, obviamente, quanto menor, menos servidores, quanto maior, mais servidores, mas vai ter lá uma secretaria, e essa secretaria vai funcionar ali, pelo menos em horário comercial, né, então vai estar funcionando de segunda a sexta-feira, ali das 18 às 18, na maioria das vezes. Por quê? Porque aquele conselho ele é um órgão permanente, com uma porta com cadeiras onde sentam os conselheiros e ao lado uma sala chamada secretaria que organiza e cria as pautas e organiza ali todas as atividades daqueles conselheiros. Então, o conselho é um órgão permanente e ele é um órgão deliberativo normativo. Ele vai normatizar, vai deliberar atividades em todo naquela perspectiva. Os conselhos têm um em cada instância descentralizada. Isso significa que nós temos então o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho de Saúde do Distrito Federal, né? Você vai ter ainda o Conselho Nacional de Saúde, que é o mais famoso de todos, Conselho Nacional de Saúde, que é no âmbito nacional, tá? E todos eles seguem exatamente a mesma estrutura. É uma sala com mesa e cadeiras, que tem os conselheiros que foram escolhidos para estarem lá, e uma secretaria do lado de apoio. Eles têm atividades deliberativas e normativas, né? Além de consultivas, obviamente, mas principalmente deliberativas e normativas, no âmbito da sua atuação, que é no âmbito da saúde, e como tal são órgãos permanentes. Beleza? Então, quando falamos em conferência, estamos falando de eventos. Quando nós estamos falando de conselho, nós estamos falando de órgãos, que é uma mesa onde tem pessoas e essas pessoas decidem. Um conselho é muito parecido, só uma associação boba para facilitar a nossa vida, né? É parecido com um tribunal, por exemplo, o STF. Quem são os membros do STF? Aqueles 11 ministros, tá? Quem são os membros do conselho? Os seus conselheiros. Certo? O STF só tem os 11 ministros? Não, tem toda uma estrutura por trás que ajuda os ministros a atuarem. O conselho também tem toda uma estrutura por trás que ajuda os conselheiros a atuarem. Beleza? Então o conselho ele funciona nesta estrutura. Partindo daí, nós precisamos entender algumas coisas. Então vamos lá. Começando pelas conferências. Conferência de saúde. Quando a lei 8.142 de 1990 fala conferência de saúde, entenda toda e qualquer conferência de saúde. Ela não está se restringindo a uma única conferência. Não está se referindo apenas à Conferência Nacional de Saúde. E eu percebo isso em alguns candidatos, que eles erram questões, porque eles percebem que quando essa lei fala de conferência, eles associam direto à Conferência Nacional de Saúde. Ok, a Conferência Nacional de Saúde é uma delas, mas não é a única. Existem as conferências estaduais, municipais e do Distrito Federal. Beleza? Ok. Essas conferências, como é um evento, irão se reunir a cada 4 anos. Então, no mínimo, cada conferência se reúne a cada 4 anos. Certinho? Tá? Quem é que compõe essa conferência? Vários segmentos sociais. Vários segmentos sociais. Ou seja, qualquer pessoa pode ir para a conferência. Na prática, quem vai são representantes de movimentos sociais, segmentos sociais, tá? Segmentos sociais que estão diretamente ligados à pauta da saúde, tá? E outros movimentos sociais que, por perspectivas políticas, ideológicas, partidárias, também vão para essas conferências. Por quê? Porque é aberto a todos. Perfeito? Então, segmentos sociais, por exemplo, será que faz sentido associações em defesa de pessoas com deficiência fazer parte dessas conferências, ir para as conferências? É óbvio que faz sentido, tá? Associação de defesa, associações de idosos, é óbvio que faz sentido, tá? E assim sucessivamente. Qualquer segmento social poderá participar dessa conferência, beleza? Tá? A conferência é um grande evento. Se é um município pequeno, vai acontecer numa sala de aula. Se é um município maior, aí já acontece ali em uma quadra, né? Se é um estado, vai para um ginásio.
certo? Se é o país inteiro, se é nacional, vai para uma área muito grande, um centro de convenções gigante, tá? Mas é sempre uma conferência, é igual, é um evento que acontece a cada 4 anos. Para que essa conferência serve? Duas coisas básicas. Primeira coisa, avaliar a situação da saúde. Então ela pega qual foi o último plano quinquenal da saúde. O plano da saúde ele é organizado a cada 5 anos, por isso quinquenal. Ele pega o último plano quinquenal, analisa ele, verifica o que foi colocado em prática, o que não foi, e a partir daí, além de avaliar essa situação, vai propor novas diretrizes para a política de saúde no nível correspondente. Nível correspondente se é municipal para o município, se é estadual para o estado, e assim sucessivamente. Beleza? Então ela analisa e propõe. Qual é o verbo que eu destaco aqui? Eu destaco o verbo propor. Por quê? Porque uma conferência nunca, jamais, never, em hipótese alguma, delibera. Uma conferência nunca, jamais, never, em hipótese alguma, normatiza. O que uma conferência faz é propor. Ele é um órgão propositivo, consultivo, propositivo. Beleza? Ele propõe. E essa proposta é encaminhada para quem? Para o conselho. E aí o conselho elabora ali uma política. Essa política é encaminhada então ao poder legislativo correspondente, se é municipal aos vereadores, se é estadual aos deputados estaduais, se é do DF aos deputados distritais, se é nacional ao Senado e à Câmara. E aí estes aprovam ou não aquela política da forma que foi apresentada ou com alterações. Beleza isso? Tá? Então você tem uma perspectiva aonde que a única coisa que a conferência faz é propor políticas de saúde para o plano quinquenal, tá? Principalmente, e outras áreas também, mas principalmente para o plano quinquenal de saúde. Além dessa conferência a cada 4 anos, então essa conferência é o que podemos chamar então de conferência ordinária, né? Porque já é pré-estabelecido, tem que acontecer pelo menos uma vez a cada 4 anos, mas ela também pode se reunir extraordinariamente, tá? Para que haja essa conferência extraordinária, ela só pode acontecer se houver uma convocação pelo Poder Executivo, se é municipal, pelo prefeito, se é estadual, pelo governador, se é do DF, pelo governador, se é nacional, pelo presidente da República, ou o Ministério, ou a Secretaria de Saúde, mas pelo Poder Executivo específico de cada um, beleza? Ou pelo respectivo Conselho de Saúde. Se é uma conferência nacional, Conselho Nacional de Saúde. Se é estadual, Conselho Estadual de Saúde. Se é do DF, Conselho de Saúde do Distrito Federal. Se é do município, Conselho Municipal de Saúde de Águas Lindas de Goiás. Beleza? Então, dentro do seu nível de atuação, irá poder convocar extraordinariamente essa respectiva conferência. Entendemos conferência? Show, show, show. Tá vendo como a participação da comunidade? Isso faz parte da perspectiva do que nós entendemos como controle social do SUS. Participação da comunidade e o controle social do SUS. Todos podem participar dessas estruturas. Lembrando que nós vimos em aula anterior, lá na primeira aula, na aula de história, que está no link aqui abaixo, tá? No link número 2 da playlist, nós vimos primordialmente a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vai dar suporte para a criação do Sistema Único de Saúde, mediante ideias trazidas lá pela reforma sanitária. Então a conferência, ele é um evento propositivo e extremamente importante, tá? Porque as propostas, elas podem sim transformar uma estrutura ou melhorar uma estrutura. Da mesma forma, podem piorar uma estrutura se não forem bem utilizadas. Beleza isso? Show, show, show. Então compreendemos aí os aspectos das conferências. A partir de agora, nós vamos compreender então os aspectos do Conselho de Saúde. Já entendemos que o conselho é uma sala que tem uma mesa com cadeiras e quem senta nela são os conselheiros. E além disso tem uma secretaria de apoio que ajuda os conselhos na sua pauta, na sua organização. Quem tem voto, somente os conselheiros, tá? Então os conselheiros têm direito à palavra e voto, e quem tem voto, somente os conselheiros especificamente. Como que um conselho ele é? Primeiro, ele é de caráter permanente,
Tem lá uma sala, horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, fecha na hora do almoço, não fecha na hora do almoço, tem um horário de funcionamento. Isso significa que ele é permanente, tá? E ele é deliberativo, ele delibera. Delibera, quem delibera. Principal forma de deliberação dos conselhos. Isso mesmo, garoto esperto. Isso mesmo, menina sabida. Isso mesmo, né? A principal forma de deliberação de um conselho é através das resoluções. O conselho estabelece uma resolução, tá? Uma resolução é uma forma de estabelecimento deliberativo de um conselho. Por exemplo, a própria resolução 453 de 2012, que é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Então é uma resolução deliberativa que deliberou ações, e essa resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde cai nos concursos do âmbito da saúde, inclusive é o assunto para a próxima aula, que vai estar aqui abaixo, e é o assunto que eu recomendo você estudar depois dessa lei. Por quê? Porque a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde ajuda na compreensão e na reorganização da forma pelo qual é organizado os próprios conselhos de saúde de nosso país. Perfeito? Então, por que o conselho ele é deliberativo? Porque ele tem uma ferramenta chamada de resolução. Essa resolução delibera. Entre outras, como instruções normativas, entre outras coisas que ele pode fazer. Mas a que tem mais força na mão de um conselho é a resolução, que tem poder e é necessário ser cumprido, está dentro das regras legislativas brasileiras como uma norma infralegal, precisa ser respeitada, tá? Óbvio que ela tem que respeitar aquilo que está na lei, aquilo que está na Constituição, mas ela foi criada, não desrespeita a lei, não desrespeita a Constituição, ela precisa ser obedecida por aqueles a qual estão subordinados a ela. Beleza isso? Por isso que ele é normativo, tá? É muito mais do que memorizar. Eu vejo muitos tentando memorizar assim, conferência é só consultivo. Conselho é deliberativo. Mas não entende. Aí fica difícil. Vem uma questãozinha um pouquinho mais rebuscada, quebra o candidato, né? Então compreenda, o conselho é deliberativo porque ele tem ferramenta de deliberar. E essa deliberação é principalmente através das conferências. Beleza. Como que é composto os conselhos? Perceba que eu não estou falando somente e exclusivamente do Conselho Nacional de Saúde. São dos conselhos municipais, estaduais, DF e nacional. Como que é composto isso? Essa lei nos apresenta que a sua composição vem de 4 grupos. 4 grupos. Esses 4 grupos são representantes do governo. Então, se é o Conselho Nacional, representantes do governo nacional, primordialmente. Beleza? Prestadores de serviços é um outro grupo. Aqueles que prestam serviço para a saúde também têm vaguinhas no conselho. Profissionais de saúde, você também tem vaguinhas no conselho, profissionais de saúde. E eu, usuários. Usuários do serviço de saúde também têm vaguinha estabelecida lá no conselho. Então lá naquela mesa, naquelas cadeiras, algumas cadeiras serão destinadas a representantes do governo, outras cadeiras a prestadores de serviço, outras cadeiras a profissionais de saúde e outras cadeiras a usuários, tá? A usuários. Daqui a pouco a gente entende melhor essa organização conforme está na lei, porque tem uma parte que cai bastante em prova. O que esse conselho faz? Para que ele serve? Para que esse conselho se reúne com essas representações? Muito simples. Primeiro, ele vai formular estratégias, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros no campo da saúde. Aspectos econômicos e financeiros, lembre-se, essa lei também trata dos aspectos econômicos e financeiros. Cada estado, cada município, né? O Distrito Federal e o âmbito nacional tem uma conta bancária, nós vimos isso na aula anterior, na aula de Constituição, tem uma conta bancária, essa conta bancária chama-se fundo, então aquele fundo tem dinheiro, certo? Esse fundo está diretamente ligado ao conselho respectivo. Se é o Fundo Municipal de Saúde, está diretamente ligado ao Conselho Municipal de Saúde, certo? E o que está dizendo aqui? Que esse conselho vai formular estratégias
também econômicas e financeiras para a utilização daquele dinheiro. Beleza? Para quê? Para que esse dinheiro seja utilizado de forma melhor na política de saúde, tá? Na política de saúde. Então ele faz o controle e a execução da política de saúde no seu respectivo nível. Então podemos afirmar que o Conselho Municipal de Saúde acompanha a execução de política de saúde do município. Não acompanha do Estado, acompanha do município. O Conselho Estadual de Saúde acompanha a política de saúde do Estado. Beleza? A política é a execução dessa política de saúde. De boa isso? Show, show, show. Tá? Entendemos já que o Conselho de Saúde ele é um órgão, então, deliberativo. Ele tem essa composição, beleza. Tá? E a principal forma dele deliberar é através de resolução. Só que entenda o seguinte, essa resolução ou qualquer outra regra estabelecida pelo Conselho, para que entre em vigor, é necessário que ela seja homologada pelo chefe do poder legalmente constituído. Então, se é uma resolução do município, ela tem que ser homologada pelo prefeito. Se é do Estado, ela tem que ser homologada pelo governador. Se é do DF, homologada pelo governador. Se é federal, né, homologada pelo presidente da República. Beleza? Ela tem que ser homologada por estes. Mas, professor, e se o prefeito não quiser homologar? Se o prefeito não quiser homologar, existe possibilidades. Tá? Existe possibilidades. Que é nada mais nada menos do que levar ao poder judiciário. Certo? Então também pode acontecer que haja uma decisão judiciária e aí aquela homologação irá acontecer. Beleza? Caso o Poder Executivo não quiser, o Judiciário pode determinar que aconteça. Certo? Pode. Não necessariamente vai. Certo? Mas pode fazer. Beleza isso? Ok. Essa informação por enquanto tá bom. Fechou. Né? E aí entra em um ponto que é o ponto que dentro desta lei, acredito eu, que é um dos pontos que o examinador mais gosta de cobrar, que é sobre a composição específica dos conselhos de saúde. Nós vimos que lá naquela mesa terá cadeiras para os representantes do governo, terá cadeiras para os prestadores de serviço, terá cadeira para os profissionais de saúde. E também terá cadeira para os usuários. Nós vimos isso. Beleza. Beleza. Mas olha o que está dizendo nesse tópico, e esse tópico é bastante, inclusive na letra da lei. Diz assim: a representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. O texto da lei usa essa estrutura. A representação dos usuários no Conselho de Saúde e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. O que isso significa? Que é uma composição paritária, par. Então, usuários será par dos demais segmentos. Traduzindo, significa que dentro dos respectivos conselhos, os usuários terá 50% das cadeiras. É paritária. É par, é igual. Beleza? Tá? 50% das cadeiras. E os outros 50%, conforme está aqui na lei, a resolução 453 de 2012 vai dar uma outra estrutura complementar a essa, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Mas aqui vamos focar então aqui na lei. Olha bem, o usuário fala 50%. 50%. E os demais segmentos? Representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde ficam com os outros 50%. Vamos ver se a gente está entendendo. Vamos supor que há um conselho e nesse conselho municipal tem 12 cadeiras. Então é 12 membros. Quantas cadeiras ficará para o usuário? Isso, 6. 6 cadeiras é para os usuários. E as outras 6 cadeiras será dividido para os outros 3. Representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde. Beleza isso? Tranquilo? Show, show, show. Há uma divisão na resolução que nós vamos ver desses restantes aqui lá na resolução na próxima aula. Beleza.
Então lembre-se, a representação dos usuários nos conselhos e também nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. É paritário. Esse termo cai bastante porque é um termo que confunde algumas pessoas. Paritário significa par, igual. 50% de usuário, os 50% divide para os outros 3 conjuntos de representantes do conselho. Fechou a parte da lei que trata no âmbito geral, que vai falar sobre os conselhos municipais, estaduais e nacional, nas conferências estaduais, municipais e nacional e do Distrito Federal, né? Ele fecha toda essa parte e aí ele vem e fala assim, beleza, mas já que eu estou estabelecendo essa lei que fala de todos os conselhos, já vou criar aqui elementos específicos para ninguém mais, ninguém menos do que o meu, o seu, nosso queridíssimo e amadíssimo Conselho Nacional de Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Beleza? Isso significa, amados, que essa lei, a Lei 8.142 de 1990, ela não trata somente e exclusivamente do Conselho Nacional. Como lá no início ela fala conselhos, e aí depois ela vem e fala do Conselho Nacional, muita gente termina associando que aquelas definições dos conselhos é só para o nacional. Não. Tá? O que foi para todos os conselhos, regra comum a todos os conselhos, já fechou. Agora ela vem e estabelece regras específicas para o Conselho Nacional de Saúde, tá? Para o Conselho Nacional de Saúde. Então, entendendo que quando nós falamos sobre essa lei, no primeiro momento ela fala sobre diversos conselhos, todos os conselhos de saúde possível, mas depois ela vem e cita um conselho específico, que é o Conselho Nacional de Saúde. Entendendo isso, e depois entendendo que já sabemos que todos os conselhos terá a participação de um conjunto de 4 membros, ou melhor, de 4 associações que indicam membros. Dentre eles nós temos o governo, nós temos os prestadores de serviço, nós temos os trabalhadores da saúde e nós temos os usuários. Nós chegamos num ponto que às vezes deixa muita gente com dúvida. Porque chega essa lei e ela começa a dizer o seguinte, olha, no Conselho Nacional de Saúde terá representantes, aí ela cita, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. O que ele está dizendo aqui? Vamos devagar. Ó, bem aqui. Você viu que todo e qualquer conselho terá representações dessas linhas e terá representantes do governo. Então, o Conselho Nacional de Saúde terá representação do governo. Beleza? Além dos demais. Vai ter representação no governo. Agora, quem é que representa o governo no Conselho Nacional de Saúde? E é aqui que entra a questão. Quem representa o governo no Conselho Nacional de Saúde é um conjunto de 3 categorias. 3, professor? É 3. O primeiro não está expresso aqui na lei. Não está. Mas eles compõem. Você tem que saber que eles compõem porque fica mais fácil você entender. Primeiro conjunto, o próprio Poder Executivo Federal. Então, o Ministério da Saúde terá representantes dentro do Conselho Nacional de Saúde. Beleza? O Ministério da Saúde terá representantes dentro do Conselho Nacional de Saúde. Mas a organização do Sistema Único de Saúde no Brasil, ela é descentralizada. E se ela é descentralizada, é necessário levar em consideração, dentro do Conselho Nacional de Saúde, os aspectos de referência dos estados brasileiros e do Distrito Federal e dos municípios brasileiros. É por isso que, além dos representantes do Ministério da Saúde, terá representantes
dos governos estaduais e terá representantes dos governos municipais. E como que isso é feito? É muito simples. Vamos começar então entendendo através desses tópicos aqui. Sabemos que tem representantes do ministério, dentro das vagas de representantes do governo, beleza. Mas ainda tem vagas para o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, o CONAS. Em outras legislações, chama Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, mas é a mesma coisa. Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde é a mesma coisa, beleza? E o que é esse conselho? Muito simples. Pega 26 secretários estaduais de saúde. Cada estado, 26 estados brasileiros, e o DF, pode entrar aqui também, e o DF, cada um tem os seus respectivos secretário estadual de saúde. Pega eles, coloque todos em uma sala. Então vai estar lá o secretário do Rio Grande do Sul, o secretário do Paraná, o secretário do Rio Grande do Norte, o secretário da Paraíba e assim por diante. Pega todos eles e coloca numa sala. Colocou? Parabéns. Quando você colocou todos esses conselheiros em uma sala, você passou a ter um órgão chamado Conselho Nacional de Secretários de Saúde ou Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Beleza? Esse Conselho Nacional de Secretários de Saúde ou Estadual de Saúde, esse Conselho Nacional irá indicar entre eles alguns dos seus membros para compor o Conselho Nacional de Saúde dentro das vagas que é destinadas ao governo. Dentro das vagas que é destinada ao governo. Entendemos? Então você já tem representantes do governo federal provenientes do Ministério da Saúde. Também você tem representantes dos governos estaduais indicado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O mesmo acontece para os representantes dos governos municipais. Então pega lá, os 5.000 e lá vai porrada municípios brasileiros, cada um deles tem um secretário de saúde ou alguém que assume a saúde, uma diretoria, um diretor ou alguma coisa nesse sentido. Mas vamos colocar secretário. Pega esses 5.000 e lá vai porrada. Joga todos esses secretários em uma sala. Quando você jogar todos esses secretários em uma sala, parabéns, você tem ali o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS. Beleza? Esse Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde tem vagas dentro do Conselho Nacional, que é das vagas de governo. Então, lá nas vagas de governo tem representantes do Ministério da Saúde, governo federal, representantes do CONAS, estaduais, e representantes do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS. Beleza? Então, esses secretários municipais irão indicar alguns deles e eles irão representar todos os municípios lá no Conselho Nacional de Saúde, dentro das vagas de governo. Além disso, ainda tem as vagas de prestador de serviço, dos trabalhadores em saúde e dos usuários. Fechou isso? Tranquilo? Show, show, show. Aqui eu já abro o leque para você já começar a entender isso. Quando nós falamos, então, existe o Conselho Nacional de Secretários, dentro das vagas do governo, tem representantes do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, através aqui do CONAS e do CONASENS, o mesmo se aplica, levando as suas proporções adequadas, aos conselhos estaduais de saúde. Como assim, professor? Leva-se as suas ações adequadas aos conselhos estaduais de saúde. Entenda. Vamos utilizar um exemplo, tá? Vou usar aqui o exemplo do Goiás. Eu gosto muito do Goiás, então vamos usar o exemplo do Goiás. O Goiás tem o Conselho Estadual de Saúde do Goiás. Beleza, tem lá o Conselho Estadual de Saúde do Goiás. Quem é que compõe? Governo, prestador de serviço, trabalhador de saúde e usuário, os 4. 50% é dos usuários, 50% é dos usuários. Os outros 50% é dividido entre os outros 3. Né? Beleza. Dentre esses 3 tem o governo. Quem é que compõe o governo? Opa! Então vai ter representante do governo estadual do Goiás. Então, a Secretaria de Saúde do Goiás terá representações dentro das vagas do governo. Beleza. Mas além da Secretaria Estadual,
você tem os municípios do Goiás. Você tem lá Anápolis, você tem Goiânia, você tem Aparecida de Goiânia, você tem Águas Lindas, você tem Pirenópolis, você tem Formosa, né? Você tem Jataí, Rio Verde, Serranópolis, né? Você tem vários municípios. Cada um desses municípios tem um secretário. Pega todos esses secretários dos municípios, só do Goiás agora. Pega todos esses secretários dos municípios goianos. Pega esse secretário e joga numa sala. Parabéns. Vocês já passaram a criar o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Goiás. Esse Conselho Estadual do Goiás terá vagas dentro das vagas do governo junto ao Conselho Estadual de Saúde. Beleza? Então o Conselho Estadual de Saúde terá representantes do próprio Estado, então o Poder Executivo Estadual, mas também terá representantes dos municípios, que provém do Conselho Estadual de Secretários de Saúde. Beleza? E o município? O município não tem subdivisão, então o município só tem representantes dele mesmo. Então dentro do Conselho Municipal de Saúde, vaga do governo é só da prefeitura, é só ali do próprio Poder Executivo Municipal, não existe subdivisão. Beleza? E o DF? O DF da mesma forma. O Conselho de Saúde do Distrito Federal não tem municípios divididos, então significa que só terá vagas do governo do Distrito Federal ali. Tá? Não tem de municípios. Agora, dos 26 estados, terá a vaga do governo, mais dos municípios, através dos conselhos estaduais de secretários municipais. Em âmbito nacional, para a gente encerrar, em âmbito nacional, você tem, então, vaga do governo, do Ministério da Saúde, não está na lei, mas você tem que saber que tem lá, Ministério da Saúde, além dos estados, através do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, tá? E também dos municípios, através do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEM. Fechou isso? Tranquilo? Isso dá um nó na cabeça de muita gente ao ler essa lei. Minha Nossa Senhora. Mas é tão simples, tão tranquilo, né? Fácil, 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 fácil. Beleza, entendemos então essa composição do governo dentro do Conselho Nacional e ele cita basicamente essa composição dentro do Conselho Nacional, não nos aprofundando mais em como que se compõem os demais membros. Não, porque já sabemos, 50% será de usuários, né? E ainda terá representações ali dos trabalhadores em saúde e dos prestadores de serviço. Beleza. Saindo daí, a lei vem e nos apresenta os recursos do Fundo Nacional de Saúde. Fundo Nacional de Saúde é uma conta bancária. É uma conta bancária. Essa é a nacional. Lembra da aula anterior? Já falei nessa aula também. O Estado tem o seu próprio fundo, a sua própria conta bancária. O município tem o seu próprio fundo, a sua própria conta bancária. O DF tem a sua própria conta bancária. Quando o nacional transfere recurso, faz um PIX para uma conta de um município, é fundo a fundo. Então sai de uma conta nacional, do Fundo Nacional, direto para o Fundo Municipal de Saúde. Fundo a fundo. Um PIX direto. Tá? E assim sucessivamente. Nós vimos isso lá na aula anterior. Alguns detalhes, agora a gente vai ver alguns detalhes mais específicos que essa lei trata. Beleza, ó. Esses recursos do fundo servem para quê? Primeiro, despesas e custeio do próprio Ministério da Saúde, órgãos e entidades de administração direta e indireta. Então esse dinheiro vai servir para custear atividades do Ministério da Saúde, da Anvisa, da ANS, beleza? Então, dos órgãos da administração direta e indireta. Recurso do Fundo Nacional de Saúde, tá? Recurso do Fundo Nacional de Saúde entra aqui, certo? Só para os encargos de consciência do professor, caso você esteja estudando para um concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, da IBSE, a IBSE não entra aqui, tá? Porque a IBSE, ela não faz parte do campo da saúde. A IBSE faz parte do campo da educação. Então, os recursos da IBSE vêm do Ministério da Educação, junto lá dos fundos educacionais. Beleza? Então a IBSE está fora disso aqui. É aqueles que estão diretamente ligados à saúde propriamente dito. Ministério da Saúde, Anvisa, tá? Está diretamente ligado aí à saúde propriamente dito. Esse dinheiro serve para custear as atividades dessas instituições. Beleza, tá? Além disso, né? Também para aqueles investimentos previstos na lei orçamentária. Nós vimos isso lá no direito constitucional. É feita uma lei orçamentária, uma proposta orçamentária, uma lei orçamentária, tem que cumprir. Então esse dinheiro vem para o fundo e cumpre aquilo que está lá. Também por investimento para o plano quinquenal do Ministério da Saúde. Lembre-se que o plano de saúde do nosso país é quinquenal.
Então tem que se fazer cumprir, tem que colocar o dinheiro para que esse plano aconteça. Anualmente vai sendo feitas as propostas orçamentárias, as leis orçamentárias específicas para propor isso. E aí aprova-se o plano quinquenal, tem que cumprir o que está lá. Beleza, tá? Além disso, preste atenção, cobertura das ações e serviços a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Ou seja, parte desse Fundo Nacional de Saúde será transferido para os fundos estaduais, para os fundos municipais e para o fundo do Distrito Federal. Bem tranquilo. Para investimentos na rede de serviços desses lugares, estados, municípios, DF, assistência ambulatorial e hospitalar e demais ações de saúde. Esses recursos serão repassados de forma regular e automática, através da transferência de fundo a fundo. Tá? Para acontecer essa distribuição, existem regras específicas. Quem recebe quanto? É óbvio que cada município irá receber valores diferentes. É óbvio que o município de São Paulo, da cidade de São Paulo, o município de São Paulo em si, vai receber mais recursos que o município, por exemplo, de Afogado de Gazeira, no Pernambuco. Isso é óbvio. Por quê? Simples. Olha o tamanho de São Paulo. São Paulo até ganha mais dinheiro do que Afogado de Gazeira. Entra mais dinheiro. A economia é muito maior. Beleza. Mas atende muito mais gente. Então o recurso para lá será maior do que para Afogado de Gazeira. Tá? Será proporcional à quantidade de pessoas que atende e à sua própria estrutura, à sua própria condição de atendimento. Beleza? E aí, quem vai nos dar esses detalhes propriamente dito é a 8080/90, né? Eu acho que o legislador, ele colocou nenhuma algo que deveria colocar na outra. Ele cita aqui e depois organiza isso lá na 8080. Que basicamente é quais são as regras, os critérios para que esses recursos sejam transferidos. Vai estar lá no artigo 35 da 8080. Tá? Perfil demográfico da região, perfil epidemiológico, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde, desempenho técnico e econômico, nível de participação no setor de saúde municipal, previsão do plano quinquenal, plano quinquenal de investimento e ressarcimento de atendimento de serviços prestados a outras esferas do governo. Tudo isso entra-se dentro deste valor. Beleza. E aí entra-se um ponto que eu coloquei aqui como observação, que é um ponto que o examinador gosta bastante de cobrar. Ele gosta bastante de cobrar, que é o seguinte. Diz assim o texto: os recursos do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Saúde, a conta bancária do Fundo Nacional, organizado lá junto ao Conselho Nacional de Saúde. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados, pelo menos, 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Vou repetir. Os recursos destinados pelo fundo, pelo menos 70%, serão transferidos aos municípios, afetando-se o restante aos estados. É óbvio que este valor é tirado, aqueles valores, para o próprio custeio das atividades do governo federal. Aquelas atividades do governo federal têm o seu custeio, terá o dinheiro para isso e terá um dinheiro que será para transferência. Será transferência para os fundos estaduais e para os fundos municipais. E aqui que está o grande detalhe. Quanto que será destinado, dessa parte será de destinação, de transferência, quanto que será destinado para os fundos municipais? Quanto? Você respondeu 70%? A resposta é errado. Não é 70%. Não, não é 70%. Professor, mas está escrito? Não, não está escrito. O que está escrito é pelo menos 70%. 70% é taxativo. Pelo menos 70% é o mínimo. Isso significa que desses valores podem ser transferidos mais para o município do que 70%. Não menos. Mas mais. Pode 70? Pode. Pode 71? Pode. Pode 90? Pode. Pode 69? Não, 69 não pode. Tá? Somente 69 não pode. Tem que chegar nos 70%. Então, pelo menos 70%. Então, isso significa que os estados irão ficar com 30%? Sim ou não? A resposta, novamente, é não. Não significa isso. Significa que os estados irão ficar com o restante. É isso que diz, com o restante. Se distribuiu
70% para os municípios, os estados ficam com 30%. Mas se distribuir 80% para os municípios, o estado fica com o restante, ou seja, com os outros 20%. Entendemos? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Lá nos exercícios, tá lá no link 3, os exercícios, nós vamos responder algumas questões sobre esse elemento que são extremamente importantes para você acertar a sua prova. Beleza? Ok. Na OBS 2 fala que os municípios poderão estabelecer consórcio entre eles. Sim, nós vamos ver isso na 8080 primordialmente. Os municípios estabelecem consórcio entre eles e esses consórcios, né, esses recursos poderão também ser atendidos para atender esses respectivos consórcios. Certo? Para receber os recursos, para que o Fundo Nacional mande os recursos para os municípios, para os estados e para o DF, o Fundo Nacional para encaminhar, é necessário que o município, o DF e o estado tenham algumas coisas. Nós já vimos lá no direito constitucional, mas rapidamente aqui, ó. Tem que ter um fundo de saúde, ou seja, uma conta bancária. Como é que eu faço um Pix para alguém se essa pessoa não tem conta bancária? Então, para ter dinheiro, para receber dinheiro do Fundo Nacional, tem que ter uma conta bancária para eu fazer o Pix. Beleza. Tem que ter um conselho de saúde com composição paritária. Composição paritária é 50% de usuário e os outros 50% para governo, trabalhadores de saúde e prestadores de serviço. Beleza? Composição paritária, é isso. Certo? Tem que ter um conselho. Tá? Se não tiver conselho, não recebe. Então tem que ter conselho e tem que ter fundo. Tem que ter um plano de saúde. Beleza, um planejamento. Ó, quinquenal, nós vamos executar a saúde assim. Certo? Tem que ter um relatório de gestão que permita o controle do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que saber o que está acontecendo naquele município, naquele estado e no DF. Bem tranquilo. Tem que ter uma contrapartida, que é o quê? Colocar dinheiro lá. Nós já vimos isso em aula anterior. A contrapartida de Patos de Minas, em Minas Gerais, cidade de Patos. A contrapartida é Patos, antes de receber do governo nacional, antes de receber do governo estadual, através da transferência de fundo a fundo, é necessário que Patos faça a sua contrapartida, ou seja, que Patos coloque dinheiro no seu próprio fundo. Então, Patos de Minas tem que colocar dinheiro na sua conta bancária, no seu próprio fundo, para poder receber do Fundo Estadual de Saúde e também para receber do Fundo Nacional de Saúde. Então, tem que ter a contrapartida no respectivo orçamento. Então, o orçamento do município de Patos de Minas tem que ter ali essa contrapartida especificamente. Fechou? Ok. E tem que ter uma comissão de elaboração de um plano de carreira de cargos e salários previsto para 2 anos de sua implementação. Tem que ter lá uma comissão de elaboração de um plano de carreira, tá? Que o ideal é ter o plano de carreira. Beleza, tá? E por fim, diz assim, ó, só para os encargos de consciência do professor. O não atendimento pelo município, pelo estado ou pelo DF nos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Vamos colocar então da seguinte maneira. Vamos supor que o município de Bezerros, no Pernambuco. Município de Bezerros. Tem lá o fundo, tem que gastar tudo. Mas vamos supor que o município de Bezerros não cumpra essas regras. Quem é que vai receber o dinheiro para administrar? O município de Bezerros não cumpriu essas regras. Mas mesmo assim, o dinheiro do governo nacional, do Fundo Nacional de Saúde, tem que ser mandado para Bezerros. Tá? Quem é que vai administrar esse dinheiro? Se Bezerros não conseguiu administrar, por algum problema não dá, então neste caso, esse dinheiro será encaminhado para o governo estadual de Pernambuco. Então, Pernambuco irá administrar aquele dinheiro que será destinado diretamente para Bezerros. Beleza? Por quê? Porque Bezerros não deu conta. Mas vamos supor que seja o Pernambuco inteiro não consegue. O estado do Pernambuco, o estado pernambucano, não consegue por algum problema lá, que eu acho quase que impossível isso, né? Porque são estruturas gigantes. Tem algum problema lá, deu um problema no seu fundo estadual, no seu conselho estadual, sei lá das quantas. Então não cumpriu os requisitos para receber recurso do Fundo Nacional. Esse dinheiro não vai chegar? Esse dinheiro vai chegar em Pernambuco. Porém,
não chega diretamente. Quem vai administrar esse recurso é o próprio governo nacional. Então o governo nacional vai administrar esses recursos diretamente lá em Pernambuco. Não vai transferir, ele mesmo vai administrar. Por quê? Porque o Estado não conseguiu cumprir aquelas regras. É por isso que ele fala. O não atendimento pelo município, pelo Estado ou pelo DF é o não atendimento, né, dos requisitos estabelecidos, não cumpriu nenhum desses requisitos ou algum deles, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos estados e pela União. Beleza. Aqui embaixo, 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Esse material aqui na tela de apoio, né, a essa aula. Todo esse material aqui encontra-se aí embaixo, beleza? Para você. Além desse link número 1 de apoio a essa aula, você tem o link número 2, que é o link da playlist destinadas a todas essas aulas aqui no YouTube, tá? Essas aulas gratuitas aqui no YouTube, toda a teoria de Sistema Único de Saúde, tá? E o link número 3 é o link do curso em exercício, aqui respondendo questões sobre todos esses temas para você. Beleza? Tá? Fazendo assim que você seja aprovado no concurso que você está almejando. Amém? Amém, Senhor. Só lembrando, logo aqui em cima, nós temos então a resolução 453 de 2012, tá? Resolução 453 de 2012, para você assistir logo em seguida a essa aula. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.